Bem? E vamos, é só dar o clique em acessar com esse código e votar. Para aí, para vocês devem estar aparecendo, né? Deu? Ainda não aparece para mim aqui que algum de vocês. Ô, Diana, manda de novo o link, que eu caí da sala e voltei e agora já não tô vendo mais o chat anterior. Tá, vou mandar de novo. Botei de novo para gravar, tá? Vai ficar cortadinha as gravações de hoje. Diana? Oh. Ali no site no MatchMinter, ele pede para se cadastrar. Não precisa cadastrar, mas tem uma parte onde ele lhe pede um código. Tá, tô tentando achar. Não é... Ou escrevam somente Mentor. Grace, logo quando tu abre no celular, é bem em cima. Tem uma... Eu também caí para me logar, mas é bem em cima. Aí pede para colocar o código. Ah, é verdade. Bem em cima tem Enter Code to Vote, alguma coisa assim, né? Exatamente. Bem, aí diz votar. Não sei se... Eu fico aqui numa parte bem pequenininha, mas aqui na parte Agora bem achei, pequenininha. obrigada. Ah. Não, bom, é que o pessoal deve estar com essa dúvida. Ô, Diana, tu me manda o código de novo. Eu sei que deve ter mandado no chat. Tá, aqui está na tela, que é 4502-9364. Muito bem, 7 pessoas já votaram. Vamos dar 20 segundinhos mais. Muito bem. E aí, 12 votaram. E agora, ainda continua a votação. Agora o apresentador aqui diz que vai mostrar o próximo slide. Estou ansioso para ver se eu errei. Muito bem. Bom, vamos a parar aqui. Vou encerrar a votação. Sim. Muito bem. A maioria respondeu que o treinamento é uma série de exercícios físicos organizados sistematicamente para atingir um objetivo em um período de tempo pré-determinado, podendo ser avaliados. Agora, eu gostaria de saber a pessoa que votou pela terceira opção, ou por que essa opção? Porque seria uma reorganização do mecanismo estrutural e funcional do organismo para o restabelecimento de um estado homeostático ideal. Fui eu. E eu coloquei porque eu pensei, a segunda é muito óbvia, quando vê é uma coisa mais, umas palavras mais difíceis. Bom, muito bem. Então, Carla, essa terceira opção, realmente a pergunta, a resposta correta é a segunda opção, sim, na qual a maioria respondeu. Claramente falamos que atividade física não vai ser, porque o conceito de atividade física cai em outros parâmetros diferentes ao exercício e ao treinamento físico como tal. E essa terceira definição
está mais ligada esse ao conceito de adaptação do que ao conceito de treinamento físico, sim? Quando falamos de organização do mecanismo estrutural e funcional do organismo, estamos mais indo para o conceito de adaptação do que para o conceito de treinamento. Então, isso é uma maneira de a gente ir interiorizando esses conceitos, que às vezes a gente vê tão óbvio que fica na dúvida, mas realmente é uma série de exercícios físicos que são organizados, que são planejados para atingir um objetivo, que esse objetivo pode variar dependendo da pessoa ou da modalidade esportiva, e que realmente eles podem ser avaliados. Então, vamos a ir então com uma segunda pergunta. Aqui. Vou lançar aqui outra pergunta. Muito bem. Aí vocês vão novamente ao aplicativo. Já apareceu automático agora. A Aham. janela estava aberta. Já. Muito bem. Quem quiser entrar agora é só usar o mesmo link, sempre o mesmo código. Sempre o código. Sim? Então, o seguinte conceito, a seguinte definição, indica uma descrição quantitativa da execução de uma tarefa de movimento específica, regulada por objetivos e representados por valores intermediários. Este conceito pertence a qual, esta definição pertence a qual conceito? Desempenho, esforço ou aptidão? Tinha que fazer uma musiquinha de fundo. Ah, boa. Tipo aquela do desafio do vôlei. Nem me fala no vôlei que eu tô triste. O vôlei masculino. Mas foi bem, mas tava achando que iam encaixar, né? Mas não. Uhum. Que jogão, meu Deus. Mas não salvou a pele o vôlei feminino, ainda estamos no páreo. Você é um torcedor que gosta bastante do vôlei. O vôlei tem... Muito bem. Tem que ser limpinho mais e fecho. Pessoal, pode votar, não tenha medo, é lugar que a gente tem para aprender e se lançar, às vezes se equivocar não passa nada. A gente tem que aproveitar estes espaços para aprender, para perguntar, e se equivocar não passa nada, se aprende e continuamos à frente. Muito bem, vou fechar aqui a votação. Então, sim, o desempenho, ele se indica, ele indica como a execução, ele indica como foi essa execução por parte da pessoa ou do esportista. E ele, além de todo, quando ele fala em valores intermediários, ele também fala e se refere a uma otimização e não a uma maximização, como já se havia mencionado na aula passada o professor Leonardo, porque se trata de que todo o desempenho, toda essa execução do movimento, ele seja óptimo para não gerar lesões. Quando a gente fala, então, que vai de maximização, esse extremo se pode gerar, então, lesões que aí não ficam em estado óptimos, sino, pelo contrário, em estados que não são ideais
para a pessoa ou para o esportista como tal. Tá? E vamos a ir aqui com uma última pergunta antes de continuar. Aqui. Não sei, para vocês já apareceu aí? Não. Aqui pediu Agora, para eu botar o meu nome. aí. Tem um tempo limite para responder. Olha, miércoles. Agora eu tô nervoso. A disminución do desempeño a corto plazo es una característica de overreaching, sobretreinamento ou sobrecarga. Dá até o tempo da resposta. Como eu sou sobrenome Tartaruga, eu tenho um direito maior. Né? Demorar um pouquinho mais. E para ti sai o nome da pessoa, Diana, que respondeu, não? Ah, tem como ver. Uhum. Só que, assim, para quando a gente está aqui, não vi, eu só vou conseguir ver depois. Tranquilo. Curiosidade. Legal. Deixa eu botar aqui. Professora, não está aparecendo as opções aqui para mim. Não? Não. Para mim funcionou direitinho. Para mim também não tá. Para mim também não. Aparece o tempo e não dá nada de coisa. É, só aparece o número 5 embaixo ali, os 2 pontos. E eu nem consegui acessar. Às vezes a gente tem que darle um refresh ou atualizar para ele carregar de novo. Mas vamos, para não demorar muito mais, vamos a ir com os que conseguiram responder, tá? Então, dice, a disminuição do desempenho a curto prazo é uma característica del overreaching, ¿sí? De quienes responderam sobre overreaching, alguno de vocês pode me dizer por quê, o que o overreaching? Alguém se anima? Porque optaram por essa resposta? Era o nome mais bonito. Foi mais por eliminação das outras duas alternativas. Por eliminação, porque eliminou os outros dois? Porque, na verdade, eu fiquei em dúvida entre esse e a sobrecarga, né? Que eu acho que se tiver uma sobrecarga, o teu desempenho pode cair. Mas não é uma característica específica, eu acho, da diminuição do desempenho. E aí eu optei pela primeira, mas assim, pela tradução da palavra, eu não sei dizer o que significa. E eu, sobretreino, eu achei um nome estranho. O overreaching é como se fosse um overtraining? Não, aí está. Overreaching e overtraining são dois conceitos diferentes, mas eles têm uma ligação, mas são dois conceitos diferentes. Então, o overreaching é a diminuição do desempenho por uma fadiga, del desempenho por uma fadiga em um período de tempo curto, ¿sí? E esse é devido a cargas inadequadas, porém, esse overreaching, ele é como é a característica especial que tem, que é a curto prazo, ¿sí? Estamos falando de algumas semanas, e quando essa diminuição de desempenho, ou essa fadiga, vira a longo prazo, aí vira, é um overtraining, ¿sí? Que é uma fadiga que você tem ao longo do tempo, e aí essa é uma grande diferença entre as duas. O overreaching é a curto tempo, e isso às vezes é utilizado como uma estratégia
para ter uma supercompensação, ¿sí? No entanto, hay que ter cuidado con ese termo y con ese método. Bom, método se va a falar más a frente, o professor Leonardo vai apresentar mais à frente, mas hay que ter cuidado con esa estrategia. ¿Por qué? Porque às vezes se utiliza para conseguir uma supercompensação, que depois vamos a ver o conceito, mas corre o risco de você causar um overtraining. Então, enquanto a gente está obtendo experiência em aplicações de treinamento, o ideal é não deixar uma fadiga por um longo período de tempo aos alunos ou aos esportistas, para evitar um overtraining, evitar lesões então, esse é como o conceito. Sobre treinamento, então já falamos que não é, porque sobre treinamento, ele é a longo prazo, é uma fadiga que pode durar meses, overreaching não, semanas, é um curto período, um período de tempo bem curto, sim? Então, muito bem. Diana, deixa eu complementar esse. Aham. Pode, Só claro. para, até assim, ó, a gente não tem tentado, usado muito o sobretreinamento, tá? Tá certo o conceito, mas a gente acaba vendo que na literatura nacional, em português, continua se usando o termo em inglês também, tá? Mas também aparece, mas é overtraining, quase sempre a gente vai dizer mais na disciplina. E a Diana acho que complementou bem, assim, né? Só para fazer um resumo, assim, o overheating, eu vou dar um número só, porque não é uma regra geral, mas ajuda o aluno a entender, né? Isso que a Diana falou, né? O overheating é uma série de sessões que tu faz que dura, em geral, entre 1 e 2 semanas, tá? É um número mágico, assim, até 20 dias, mais ou menos, é o máximo, que aí daria 3 semanas, então. Mas, normalmente, 1 a 2 semanas, em que tu dá essas cargas muito intensas e o aluno não se recupera completamente. A regra básica assim, do dia a dia é o aluno chegar começar o treino um pouco cansado, né? Essa é uma dica, ele começa um pouco mais cansado do outro dia, assim. Então isso é um sinal que ele não está se recuperando completamente. E aí a Diana falou correto, assim, ele não é errado a priori. O que a gente tenta evitar é no campo da saúde, por exemplo. Às vezes não tem por que botar teu aluno em overheating, passar 2 semanas com o cara duro, cansado. Esse é o que eles falam. O nadador, quando passa para o overheating, tô pesado, né? Tô duro na água, né? Agora, para o esporte de alto rendimento, quando tu começa a ir de um nível recreacional para algum rendimento maior, que, de novo, é uma decisão ética também, às vezes, porque tem vezes que o cara não está em nenhum sistema esportivo, mas ele é corredor de fim de semana e quer fazer. E aí tem que falar bem para ele, olha, para a saúde isso aqui já não está servindo, mas se tu quiser melhores desempenhos, arriscando lesão, tudo isso que a Diana falou, tudo bem, vamos fazer. Aí dá para passar para o overheating, porque é como se tu tivesse uma nova janela de adaptações, de supercompensações que a Diana comentou, né? Então, tem essa história aí, mas não é a priori errado, né? Ele é, assim, ó, se evita fazer em fases iniciais, porque em fases iniciais tu pode ter recuperações mais completas, né? E tu tem boas adaptações. Só que chega num nível intermediário para alto, em que para ter novas adaptações tu precisa dessas cargas cumulativas que o overheating te proporciona. E aí que entra, aí entra a decisão. Ele precisa melhorar mais, a história do VO2 máximo. Tem um corredor, o Forrest Gump da vida, que ele só quer ganhar as camisetas no fim de semana lá das provas dele. E aí, ele está com VO2 de 50, que já é bom, já é de um cara treinado aerobicamente, mas ele quer melhorar. Ele quer mais porque, né, sei lá, por que razão. Aí é uma negociação ética também. Mas se ele quiser ir, porque ele quer ele quer ir para o Mundial lá do Havaí, é o sonho da vida dele, fazer tal tempo, bom, então vamos usar a periodização, arriscando mais, e aí vai ter certamente os overheating, né, essas fases que a Diana comentou. Né? Então, tem essa diferenciação, assim. Fecho meu parênteses, Diana, tá? Super legal. Professor, diga. Só uma pergunta. Isso entra, tipo, como se fosse se eu utilizar isso numa segunda pré-temporada, digamos assim, num calendário de meio de ano, um intervalo entre um campeonato e outro.
Sim, se tu vê que não é um novo macrociclo, porque se fosse um novo, tu teria que passar por uma transição, um descanso grande. E aí a regra é essa. Se tu vê que não vai conseguir ter esse descanso, ou seja, tu está dentro do período mesmo e está vindo um novo desafio, e realmente, aí que tu vai ver, esse cara já tem níveis bons de velocidade, explosão, vários determinantes que tu tem que treinar nele, né? E tu quer melhorar eles. Aí a necessidade do overheating, passar por situações em que ele vai ficar mais pesadinho para poder ter essas novas adaptações. Mas tu sabe que tu vai pagar o preço, aí que tem que cuidar, tá? Naquelas 2 semanas ele vai estar lento, o desempenho vai estar diminuído, como a Diana comentou. Essa é a característica do overheating. E aí tem a diferenciação, né, Diana, que eu sei que é uma coisinha mais para frente, mas aí que a gente faz uma subdivisão. O overheating ele pode ser dividido em funcional, que significa quando dá certo, né, que é para os atletas mais intermediários e avançados, né, que tem aquelas 2 semanas lentas, mas depois aparece o desempenho, aparece a supercompensação cumulativa, que a gente costuma dizer, e tem o overheating não funcional, que aí é o que a Diana falou mesmo ali, aí não tem dúvida, é erro. Aí já começam os problemas, que se não forem sanados, podem levar ao que a Diana falou, né, ao overtraining, né, que é uma síndrome metabólica, aí não é só um desgaste, né, aí é um desequilíbrio geral que não é só metabólico, ele pode ser metabólico, mas muitas vezes entra depressão, né, anorexia, desequilíbrios endócrinos, etc., que aí é metabólico também, mas pode ser também psicológicos, que muitas vezes levam à saída do treino, às vezes, ou uma recuperação muito lenta de meses, né? Tá, mas esse é um outro assunto, eu não vou me espichar aqui. Vai lá, Diana. Muito bem, vou voltar a compartilhar aqui. Tá. Muito bem, então, hoje estamos sentados agora, com o que fizemos era retomar alguns conceitos que falamos a aula passada, lembrando que se vai falar hoje um pouco de cargas de treinamento e nas próximas aulas de princípios do treinamento físico. Então, falamos, bom, aí eu corrijo, então, em português não tem essa tradução, então, em português utilizam a palavra em inglês mesmo de overtraining, so corrijo, realizo essa correção sobre o termo que acho que é bastante importante. E então vamos a falar que alguém pode me dizer o que é a carga, o que é uma carga? Eu costumo dizer, calma. Está relacionado ao esforço? Vai lá. Depois você fala a piada. Não, eu disse que a carga é relacionada ao esforço, para medir o esforço, alguma coisa nesse sentido. Tá. Então, O estímulo geral é o que eu tenho anotado aqui da aula passada. sim. E esse estímulo o que faz? Não é relacionado à intensidade, volume de treino? Tá, para aí vamos. Mas então, a carga é um estímulo que gera um estresse no organismo e ele quebra a homeostase do corpo, do organismo como tal, e esse estímulo e essa quebra dessa homeostase é o que nos permite posteriormente ter processos adaptativos que logo vai estar ligado sim com uns componentes que vamos a falar. Mas então essa carga, esse estímulo, ele está subdividido em uma carga externa e uma carga interna, na qual a carga externa é o estímulo que es aplicado en el individuo, y la carga interna son las respuestas fisiológicas, psicológicas, y uno escribe aquí, mas también tiene unas respuestas biomecánicas como tal. Então, é importante
ter claro essa diferença entre carga externa e carga interna. E então, esse estímulo, ele se vai depender de los siguientes componentes, que são a intensidade, o volume, a frequência e a densidade. Então, a intensidade está ligada um pouco ao termo de potência, que é o gasto energético, o trabalho por unidade de tempo. O volumen, a quantidade e duração de estímulo que damos em treinamento, que o volume normalmente ele está, a gente fala muito de tempo ou distância, e a intensidade, voltando para a intensidade, é uma intensidade que pode ser absoluta ou uma intensidade que pode ser relativa. Quando falamos de absoluta, estamos falando de unidades físicas como quilômetros, como quilômetros, por exemplo, e frequência cardíaca. E quando hablamos de relativa, é quando tomamos um ponto de referência e hablamos de maneira percentual. Então, por exemplo, quando falamos o consumo de oxigênio, a gente pode ter, a intensidade em um valor absoluto, mas quando falamos de um percentual, por exemplo, um percentual do segundo limiar, a gente já está falando de uma forma relativa, de uma intensidade relativa. Então, são como conceitos gerais. Então, a frequência, estamos falando que estamos, o número de sessões que realizamos na semana, no mês, em um mesociclo ou em um macrociclo. Então, estamos falando disso, e da densidade, ele está mais relacionada de forma práctica ao intervalo ou ao descanso como tal, ¿sí? Que é a relação entre a fase de exercício e a fase de recuperação. Então, essa parte de densidade, se você pudesse utilizar uma palavra da forma prática, seria como intervalo. E aí existe uma relação entre intensidade e volume, na qual, normalmente, quando trabalhamos a baixas intensidades, o volume aumenta e vice-versa. Quando a intensidade é muito alta, normalmente o volume diminui, e além disso, então, existe uma relação com a densidade ou com o intervalo, que ele acompanha um pouco mais essa relação com a intensidade, que na medida que a intensidade diminui, então esse intervalo diminui também, e se a intensidade aumenta, esse intervalo também vai aumentar. Tá? Então, é importante ter em conta essa relação, porque normalmente o que vai acontecer quando a gente está realizando todo o programa ou todo o planejamento como tal do treinamento físico. Não sei se o professor Leonardo quer complementar. Tá perfeito, Diana. Achei bem explicado, assim. Até é bom, até sempre, gurizada, se vocês não entenderam, por favor, perguntem, porque lembra que a gente falou isso já na aula passada. Eu acho que quem assistiu bem, atento, assim, não deveria ter muita dúvida mesmo, mas às vezes se perde mesmo. Então, perguntem mesmo, tá? Às vezes o pessoal ainda fica com alguma dúvida, porque vem às vezes de umas histórias de treinamento onde se falam termos diferentes, né? Então aqui é bom confirmar. Outra, eu vou, assim, enquanto ninguém levanta a mão aí ou abre o microfone, eu vou dar uma outra relação também, que vem até de uma base de conhecimento da filosofia, tá? Que é a ideia de a intensidade e o volume,
Isso até tem, vou dizer para vocês muito rápido, tá? Mas isso tem uma influência também da ex-União Soviética, onde tinham também uma base de conhecimento do campo lá do materialismo dialético histórico, né? Resumindo. E eles faziam uma simplificação, claro, aqui para o treino, tá? É uma baita simplificação, dizendo que assim, ó, que vem da dialética, né? Que qualquer fenômeno tem um aspecto mais quantitativo, que seria ligado a volume, e qualitativo, que seria ligado à intensidade, né? E em qualquer um desses fenômenos, eles têm uma característica que vem da dialética, né? De um se transformar em outro, né? Isso significa um pouco, é o que a Diana está mostrando na figura e o que ela tentou explicar, né? De que, assim, resumindo, né? Quando tu aumenta a intensidade do exercício, vamos imaginar assim, ó, tu está na esteira correndo, tu aperta lá para aumentar a intensidade, tu aumenta o aspecto qualitativo da carga. Isso vai implicar num probleminha, vai te implicar que tu vai conseguir correr menos tempo, né? O teu volume vai diminuir. Isso é uma característica dialética do exercício, tá? E o contrário é verdade, né? Se tu estiver lá, se tu quiser, tu tem uma tarefa que é caminhar no meio do mato lá, tá perdido, que nem eu lá uma vez, lá no meio de umas montanhas, e eu sabia que ia ter que ir muito mais longe. Eu diminui o ritmo, que eu vi, ó, tô fazendo cagada aqui, tô perdido, e o lugar agora eu vou ter que andar mais 3 horas. Tive que diminuir o ritmo para poder fazer essa distância, porque se eu continuasse naquele ritmo, quase correndo, de machão, né, de início de prova, quando tu não tem noção das coisas, eu ia me ferrar. Então, o que eu fiz? Eu tive que diminuir a intensidade, né, diminuir a velocidade de caminhada, uma coisa prática, básica, né, para poder fazer um volume maior. Tá? É essa relação de intensidade e volume que também dá para usar. Tá? Eu sei que às vezes até confunde o aluno, mas é mais uma ideia assim, para a gente interpretar, porque, de novo, mas eu quero ver a receita. Gente, quanto mais vocês entenderem isso, essas relações, vocês vão poder aplicar para qualquer exercício, como a gente fez lá na outra aula, para capoeira, para as coisas até que são menos estudadas sistematicamente. Tá? Por isso que eu gosto de que vocês entendam bem esse conceito. E a Anitta, fecha aqui o parênteses. Professor? Diga. Eu tenho uma dúvida. Quando aumenta a intensidade, a densidade vai aumentar também? Olha só, aí é uma outra relação, tá? Agora a Diana está falando do volume e da intensidade. O que acontece? Os exemplos até que eu dei para facilitar foi sem intervalo, para não meter a densidade em jogo ainda, só para fazer um parênteses. Mas eu vou te responder, de qualquer jeito, assim, eu já vou aproveitar, porque a Diana, acho que é hoje ainda que tu ia falar disso, né, da densidade também, né? Iba a falar mais um pouco del tipo de progressão de cargas. Ah, desculpa. Não, mas eu vou aproveitar, tá? Para não deixar... Sim, fala, aproveitemos a dúvida. Tem uma regra geral também, tá? Sobre a densidade. Quando a gente fala de densidade, a Diana foi bem clara, né? Pensem sempre no intervalo. E o melhor exemplo, assim, para começar a entender o que é densidade, é treinamento intervalado, tá? Tiros, vamos pensar em tiros. Tem que fazer tiro na pista. Eu tenho que fazer lá 10 vezes 400 metros, a 1:30. Significa 1 minuto e 30 cada tiro, que me dá uma ideia de intensidade. É como a gente fala para o atleta para fazer o tiro, tá? O que acontece ali? A densidade, que na prática nós vamos pensar sempre em tempo de intervalo, né? Tem uma regra muito forte com a intensidade, que é a seguinte, ó, quanto maior é a intensidade que eu quero que o meu aluno faça esses tiros, tá? Maior é o tempo de intervalo. Tá? E na prática a gente vai falar em tempo de intervalo para não confundir, porque pensar em densidade direta é meio atrapalhado. Então vamos pensar sempre em tempo de intervalo, tá? Que fica mais fácil. Vou dizer assim, ó, tiros anaeróbicos, tá? Altamente intenso, quase uma resistência de velocidade, vamos chamar assim, tiros de 200 metros, 100 metros, que é muito intenso, tá? Intervalo grande, essa é a regra. Conforme a distância do tiro vai aumentando, que significa que a intensidade vai caindo, tiros de 400, tiro de 600, sim, tiro de 1.000 até, que os corredores fazem, imagina 1.000, 1 quilômetro, né? Geralmente o tempo de intervalo cai. Então é uma relação linear, quanto maior a intensidade, maior é o tempo de intervalo. Essa é a relação de densidade e intensidade.
Ok, obrigada, professor. Nada. E Diana, vai lá. E se quiserem mais, gente, perguntem aí só para tadinha da Diana, aí eu fico me metendo toda hora. Muito bem, então vamos a ver o tema supercompensação, ¿sí? Que es la adaptación do organismo a partir da relación entre o trabalho realizado e sua recuperação acima dos níveis normais de homeostase, tá? Como diz aí no slide. Então, vamos a ver aqui este gráfico. Y este gráfico es la curva de supercompensación, donde tenemos a fase 1, que es la fase do estímulo, donde aplicamos a carga y ahí se genera un cansancio, se genera una disminución de las reservas de energía. Y posteriormente pasamos a una fase 2, que es una fase de compensación o una fase en la cual hay una recuperación de esas reservas de energía y de voltar a un equilibrio de homeostasis del organismo. Só que posteriormente vem a parte de supercompensação ou adaptação, que é a partir, aí é onde aplica este conceito, que é a partir onde o organismo se adapta. Mas além de adaptar-se, é que ele fica com os níveis normais, acima dos níveis normais de homeostasis, e isso acontece que esse aumento dessas condições a nível fisiológico, psicológico, biomecânico, não é, são de diferentes áreas, e isso acontece antes de aplicar a nova carga. Se a gente não aplica uma nova carga, o que vai acontecer é uma fase de involução, na qual essa compensação, essa adaptação que houve, não se perde porque não há novos estímulos. Né? Então, essa é a curva da supercompensação e seu conceito. Então, como ajustar apropriadamente a distribuição das cargas de treinamento para obter ganhos no desempenho do indivíduo? Bom, então, há várias formas de realizar essa distribuição dessas cargas. Temos uma carga padrão, na qual se aplica uma carga e se mantém essa carga por longos períodos de tempo. No início, como vocês observam aqui na curva, se a pessoa não tem nenhuma condição física ou se não está acostumada a essa carga, ela vai ter uma melhora, mas posteriormente vai haver uma estagnação porque não há novos estímulos. Então, ela vai ficar aí nesse platô. Temos outra forma de progressão de carga que é linear. Esta começa, ela nunca para, essa progressão sempre é crescente, então cada vez só se vai aumentando e aumentando a carga, e com essa forma de distribuição de cargas tem que ter muito cuidado, porque ela facilmente pode levar ao overtraining, porque nunca há período de descanso, nunca há espaço para esse processo de adaptação. E o que acontece quando se decide utilizar este tipo de distribuição, deve ser por períodos de tempo muito curtos. Então, mas normalmente a tendência dela de utilizar esta distribuição a longo prazo é causar overtraining. Com o overtraining também se ven lesões. Temos a progressão de cargas, la carga progressiva, que ela é mais ondulatória. Então, se vai aumentando a carga, mas tem períodos de descanso e dessa forma se vai aumentando esses processos de adaptação.
Então, eu trouxe esta imagem aqui, na qual, se vocês veem, então, por exemplo, aqui num microciclo, aí você vai aumentando a carga, depois vem um tempo de descanso, na semana seguinte vai aumentando cada vez mais e tem depois uma semana de recuperação, na qual normalmente acontece na quarta semana. E, finalmente, uma coisa importante antes de começar, y es que esta progresión ondulatoria, ella se debe mantener tanto para los microciclos, los mesociclos y los macrociclos, y que es esa forma de distribución de carga, digamos que sería un ideal para ser utilizado. Y tenemos la carga lineal progresiva, en la cual ella va progrediendo, porém, ella también tiene una semana para recuperar, y este método que permite, ahí voy un poquillo también con la pregunta que fez Viviana, se nos suma Viviane. Y es que, claro, es un método que permite también aumentar un poquillo esa intensidad y ese volumen. Porém, ese tipo de distribución de carga solo es recomendado utilizar para personas o para atletas que están muy bien entrenados, porque la demanda energética, demanda biomecânica, as articulações, dependendo também a modalidade, é muito alta. Então, este tipo de distribuição só se recomenda para pessoas altamente treinadas. Não sei, o professor pode complementar aí sobre o tipo de distribuição das cargas. Diana, deixa eu também fazer um parênteses, acho que tá ótimo assim. Só uma coisa que eu sempre comento para os alunos, que inclusive essa parte do conteúdo, que eu acho que não está na apostila, eu costumo chamar assim, ó, de caráter ondulatório das cargas. Isso é um dos conceitos básicos da disciplina. Então, além de carga, agora o que a Diana está dando, assim, a gente pode também chamar de caráter ondulatório das cargas. A Diana mostrou até algumas outras variações, tá? Que a gente mostra na apostila, tem no material. Só que é muito importante vocês entenderem que, para a teoria do treinamento físico, é quase que uma discussão um pouco sem sentido ficar... E a Diana ela não falou nada diferente disso, mas eu estou mais falando para outras pessoas que falam sobre treinamento, que às vezes acabam esquecendo e querendo fazer uma discussão onde não existe, tá? Tem, inclusive, artigos internacionais publicados lá mostrando periodização linear versus ondulatória. Vocês vão achar isso, embora não tenha tanto material, porque é difícil estudar periodização por causa dessa dificuldade, né, de organizar treinos a longo prazo, assim, e ter resultados, né? Mas o que acontece? Também se tem pouca coisa, porque a teoria do treinamento físico não tem dúvida. O que nós aprendemos sobre teoria do treinamento nos ensina que as cargas, elas devem ser ondulatórias. Elas devem ser ondulatórias. Tá? Então, assim, ó, e o legal é que a gente contrasta, Diana, é isso que eu quero trazer, com muitas realidades erradas no mundo real. Assim, ó, sala de musculação com marombeiro. Vocês podem fazer um teste, quem estiver vivendo isso. Perguntem para o cara o que esse cara está fazendo. Quase sempre ele vai dizer, ou percebam o que ele faz ao longo dos meses. Vocês vão ver que esses caras estão sempre preocupados em aumentar a carga e aumentar a carga. Quando tu fala cadê teu regenerativo? Cadê tua sessão regenerativa? Cadê teu microciclo regenerativo? Cadê teu período de transição? Para eles é falar grego. Talvez tenha a bagunça dos nomes, então chamem de outra coisa, mas diga, cadê o teu descanso que tu faz de 20 dias ao longo do ano? Que deveria se fazer. Eles não entendem às vezes isso, e aí eu brinco com eles. Eu digo assim que Deus criou a dor e a lesão foi para os maus professores de educação física, que não estudaram sobre treinamento.
E vai ter muito isso. Corredor também, alguns Forrest Gump da vida, fala com eles há anos o que eles fazem. Eles aumentam volume, porque está cheio de livro, de experiência, que é verdade, por um lado, de que o desenvolvimento do corredor se faz com distâncias maiores. Eles atingem metas. Depois de um ano eu consigo fazer um 10 mil, tem louco que quer fazer meia maratona, eles têm essas metas e tem um certo sentido. Só que isso não quer dizer que tu tem que sempre estar aumentando carga. Obviamente que não, parece até parece uma brincadeira, mas vão perguntar e vão ver onde estão essas curvas de treinamento, vocês vão se assustar, vão ver que a maioria deles não sabe direito. Quase sempre o que vai aparecer, e alguns de vocês podem lembrar disso, já viveram esses espaços, é assim, essa semana eu vou diminuir a carga que está me doendo o peito, machuquei a coxa, né? Aí eu vou baixar. Aí periodiza do jeito errado, né? Periodiza pelo erro, né? Porque aí tu está lesionado, tu errou o treino, né? Então, o segredo do treinamento, várias coisas que nós vamos aprender esse semestre, é nós nos antecipar a isso. E nós ondularmos cargas, como a Diana mostrou super legal nessas figuras. A curto prazo, pensando na semana, tá? Porque não isso tem a ver com a nossa regulação social mesmo. Nós descansamos toda semana, não é por acaso, porque o nosso organismo precisa disso. Né? Nós temos descansos que aí vem o segredo do treino, porque quando eu falo de descanso de treino para treino, né, Diana, é fácil de entender. Claro, eu treino, canso, eu durmo, eu me alimento e recupero, né? Isso é fácil para o pessoal entender. E a fisiologia muitas vezes trata muito disso. Só que quando a gente pensa na semana, também dá para entender. Sábado e domingo a gente deveria descansar. E quando não descansa, a gente sabe o que acontece. A gente começa a cansar da outra semana e aí começam os problemas. Né? Então a gente tem que saber que tem que dar um descanso diferente, que não é só de um dia para o outro, tem que ser algo diferente, tem que ser maior, né? Só que aí que vem o segredo. Quando eu penso em mês e ano, aí a galera não entende mesmo. Aí não tem mais intuição para ajudar. Aí eu preciso racionalizar. Eu preciso saber que a cada 3 semanas, como a Diana mostrou, eu preciso manter ou diminuir cargas. Eu preciso oscilar essas cargas a médio, por isso que se chama mesociclo. Né? O que a Diana mostrou aqui, a semana 1, é o microciclo. Né? Cada bloco desses são micros. O conjunto disso é um mesociclo, mas vejam que é ciclo, e não é por acaso que se chama mesociclo, é porque as coisas se repetem. Eu tenho que aumentar cargas e tenho que reduzir, como a Diana mostrou muito bem. Né? E depois no ano também, no semestre, como o aluno ali perguntou do futebol, professor, mas eu posso botar aquela carga maior lá depois da primeira pré-temporada? Pode, mas tem que lembrar que tem que ter uma transição, que pode ser de 6 meses ou pode ser de 1 ano. É aí que está a dificuldade no futebol brasileiro, por exemplo, com um calendário imenso, que eles têm que fazer essa decisão muito mais complexa, porque são um monte de jogadores, né? São mais de 20 jogadores, que eles têm que organizar essas distribuições, mas eles têm que saber que cada organismo precisa desse descanso maior, do macrociclo também, que aí imaginem uma onda maior do que essa, que o que vocês estão vendo nesse slide é um meso. Então, tem também blocos, é como se eu fizesse um zoom e visse só aquele mês como uma distribuição de carga geral. Eu tenho que oscilar ela ao longo do ano também. E, de novo, quem não faz isso... professor, mas o calendário hoje não permite. Tudo bem, azar é o de vocês, porque o organismo vai fazer. O jogador não vai. Eu brinco assim que eu sou torcedor do Colorado, com exceção do Guinha Azul, que não era um ser humano, era de outra... Quando ele fazia apoio, ele empurrava a terra, não era a terra que empurrava ele, né? O resto precisa descansar, ele precisa dessas oscilações, porque se tu não fizer isso, o organismo ele vai cair o rendimento, ele vai começar a ter processos de lesão ou talvez até overtraining, se não ser melhor respeitado. Então, eu queria só discutir isso e colocar isso para vocês. Então, essas cargas lineares, essas coisas que fazem na musculação o mês inteiro a mesma carga, isso aí é usar o serrote pela metade. É usar o serrote só no meio, eu não estou usando todo ele, eu poderia usar melhor, poderia distribuir melhor essas cargas, ondular um pouquinho, ser mais motivante também, porque também tem esse outro elemento. Distribuir as cargas ondulatoriamente é também mais motivante, esse é o outro elemento importante da periodização que a gente sabe, né? E a gente vai falar depois também, vai aparecer esse aspecto, que não é assim, lá vem a quarta-feira. Eu me lembro na natação, tinha um dia que era de volumão, e eu estava há meses sabendo que a desgraça da quarta-feira era aquele dia. E era a mesma coisa, sabe? Daria para variar metros, pelo menos para o cara... Não, lá vou eu lá para os 3.000, 2.000, não sei, era um volume enorme que tu fazia contínuo lá, tinha que fazer num certo período. É um saco, né? Então, isso também pesa sobre a carga de treino geral, que não é só
metabólica, é também mental, né? Tá? E aí, paro de falar, porque... Né, Diana? Mas isso, não sei se tem alguma pergunta, mas aí eu quero reforçar bastante o que o professor falou sobre que essa forma de distribución ondulatoria, ¿sí? Es o recomendado, es lo ideal de utilizar. No que no existan los otros métodos, sino que esta es la que permite un equilibrio para obtener esas adaptações, evitar lesões, evitar overtrainer. Então, é bem importante que fique isso bem claro para vocês. Bom, então, antes de começar a falar de efeitos, eu trouxe este slide, porque às vezes a gente trata o treinamento, trata o exercício muito para a área esportiva, e às vezes também esquece dessa outra área que não é mais da área da saúde, e da forma como a gente faz todo o planejamento, treinamento, ele se atua, sim, en organismo de tal forma que incluso en doenças él actúa como droga. No es por acaso que el ejercicio, por ejemplo, también ayuda a controlar niveles de presión arterial, que también ayuda a controlar la hiperglicemia o problemas de colesterol. Então, é importante que vocês tenham muito em conta que esse planejamento do treinamento físico é muito importante, não só para o campo esportivo, sino também para a área de saúde, para quem trabalha com doenças. Então, os efeitos das cargas do treinamento físico, eles podem ter de manutenção, de melhora ou piora, dependendo de como vocês utilizem e realicem esse planejamento, que eles vão a depender de como vocês utilizem esses componentes da carga. Obviamente, dependendo do tipo de exercício que vocês utilizem, vão obter como esse efeito. Vai ter um efeito agudo ou uma resposta aguda, um efeito tardio e um efeito crônico. Que ele não acontece só na parte muscular, ele acontece em todo o organismo de maneira generalizada, que às vezes nós ficamos pensando só no músculo. Só que as pessoas, o ser humano, quando aplica este tipo de estímulos, não está estimulando só músculo, sino que o organismo como um todo. Então, esse efeito agudo, essa resposta aguda, tem que ver ou está relacionada a uma sessão de treinamento como tal, onde se produz umas alterações, tanto em todos nossos sistemas. O efeito tardio, ele está mais relacionado a esse processo de adaptação. Em uma só sessão, a gente não vai ter um processo de adaptação. A gente precisa mais outros estímulos para ter esse processo de adaptação e um efeito crônico, o acumulativo, esse efeito acumulativo de todas essas sessões que normalmente acontece ao final do macrociclo. Né? Então, é importante ter em conta que os efeitos são diferentes em cada uma dessas fases. Eu trouxe aqui uns exemplos bem específicos, tá? E diferentes ao trabalho de força, porque normalmente é onde mais as pessoas têm relação, conhecimento, ou fala,
Mas, por exemplo, trazendo alguns exemplos assim mais práticos do exercício aeróbico de moderada intensidade, por exemplo, um efeito agudo em uma sessão pode acontecer uma diminuição da pressão arterial pós-exercício, hay una alteración en la concentración de lipídios y un efecto crónico de ya después de muitas sessões, aí é que aumenta os capilares sanguíneos, o volumen sistólico, oxidación de gorduras, etc. No voy a entrar en detalle porque esto solo trouxe como un ejemplo como tal. También a nivel del sistema nervioso central, también hay efectos agudos y hay unos efectos crónicos. Y estos dos ejemplos los trouxe son como algo diferente a lo que normalmente, aos exemplos que normalmente nós conhecemos. Então, que bom saber que existem esses outros tipos de efeitos, mas eu vou deixar o professor falar um pouco mais desta parte. Muito bem, Diana, muito bem. Acho que tu colocou bem, né? Eu me lembro que a gente combinou com o Álvaro, anos atrás, da essa relação que eu falei um pouco na aula passada, respostas agudas, efeitos crônicos. Tem uma certa confusão, né? Agora mesmo a gente estava discutindo, um editor para um artigo internacional estava querendo que eu botasse efeitos para uma coisa que era de respostas, né? Então, essas coisas interagem, mas é bom a gente separar, sim, para facilitar, né? E eu acho que tu fez bem essa divisão, né? Nós vamos ter efeitos agudos, né? Essas respostas agudas, que vão ter os efeitos crônicos, tá? Acho que tá bem claro isso. Uma relação que eu queria trazer para vocês, que eu sei que alguns professores, que o professor Cruel agora está aposentado, mas ele dava na aula dele de fisiologia, e eu achava muito legal de pensar supercompensação e adaptações, essas respostas, adaptações, que era ele chamava de, como é que é? A lei do menor esforço. Eu dizia que às vezes tem aluno que adora isso, né? A lei do menor esforço, aí é uma piada. Mas é assim, ó, o que acontece? O exemplo que ele dava, e eu me lembro que eu tive que fazer estágio, Diana, com ele, quando eu era mestrando, há poucos anos atrás, que era assim, ó, ele me obrigava a fazer esse teatrinho, eu nunca fazia bem, ele fazia 10 vezes melhor, que era o seguinte, ele pegava um cara desavisado, um aluno ali, né, dizia, ó, cara, vem cá. Aí ele, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos falar do princípio da supercompensação nesse exemplo aqui. Aí o guri estava em pé, sem saber o que ia acontecer, e aí ele dizia para o guri, né? Não sei se vocês conhecem o Cruel, mas ele é gaudério, assim, é meio intenso. Ele dizia, e aí, tá pronto? E o guri, sei lá, deveria estar. Aí pegava o guri desprevenido e dava um empurrão na cintura do cara, mas empurrava longe, o guri quase sempre iam para a janela, assim, né? Dava no mínimo uns 3 passos, era violento o negócio, né? E aí eu dava aquele susto na galera, e aí, gente, o que aconteceu? Aí ele começava com as frases de efeito, que a Diana conhece mais ele, vai lembrar. E aí, desequilibrei o cara. O que a gente precisa fazer no organismo no exercício? A gente precisa desequilibrar, né? Aí a analogia, né, da carga do treino na supercompensação. Porque o que acontecia? Aí o guri estava quase se levantando, né, com uma raiva já do velho lá, do professor, dizendo, pô, tá, e aí ele... E agora, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou dar o mesmo estímulo. Aí o guri já estava sabendo o que ia acontecer. E aí ele dizia a mesma coisa, tá pronto? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Tá pronto? Aí o guri, acho que sim, já com o pé atrás, né? Claro. O Cruel ia lá e empurrava o cara. Claro que o cara já estava pronto, né? Até na terceira vez que ele empurrava, acho que era o guri que já estava empurrando o Cruel, né? De tanta raiva, assim. E aí, qual é a ideia? Esse exemplo é muito bom porque ele retrata uma coisa prática do treinamento, do dia a dia, né? Que a gente sabe. Quando a gente dá o primeiro estímulo para o aluno, desequilibra o organismo, mesmo que não seja psicologicamente, mas também psicologicamente. Claro, o exemplo não se limita a isso. Até o exemplo do Cruel, o Cruel é de uma escola mais conservadora, o Cruel é da ideia mais do metabolismo, né? Tu gera um grande desequilíbrio. Então, vamos dar o exemplo. Primeiro dia de aula de um aluno sedentário, que há 20 anos não faz nada, é um bancário assentado lá há 20 anos. Quando tu bota ele na esteira a caminhar 5 km por hora,
para ele é uma intensidade alta, a frequência cardíaca, como a Diana mostrou, aumenta bastante. Agora, o que acontece? Depois de 1 semana, 2 semanas, se tu repete com um treino, né? Tu começa a dar treinos aeróbicos para ele. A gente sabe que depois de 2 semanas, tu bota esse cara para caminhar na mesma velocidade e a frequência cardíaca não se eleva tanto. Isso é um sinal de uma adaptação, né? Que a gente é bem comum, isso é o básico do básico lá da fisiologia. Mas esse exemplo mostra aquele exemplo do empurrão do Cruel. O organismo começa a se preparar, então tu precisa dar um estímulo a ponto de que o organismo diga o seguinte: opa, sofri um estímulo que não é nem tão alto a me dar lesão, nem tão baixo a não me assustar, né? Tem que ser aquele que, com a experiência do treinamento, eu vi que otimiza o quê? Uma melhora, uma adaptação. Então, eu aumento o número de ATPs lá em nível muscular, se é a questão da força, eu vou aumentar a volemia, entre várias outras coisas, na adaptação cardiorrespiratória, né? Vou aumentar lá o número de conteúdo mitocondrial também, mais local, vou ter adaptações de capilarização e uma série de coisas, das cascatas lá de oxigênio que a gente tem, né? E tudo isso vai demarcar o quê? O organismo se adaptar. E aí vem a ideia, que a gente vai ver depois, que é que, bom, se eu me manter dando aquilo, aí acontece o que a Diana falou, o organismo começa a se preparar e dependendo do nível, claro, aquilo ali é curva de livro, a gente sabe que pode ter uma involução. Se eu mantenho o meu aluno só a treinar 5 km por hora, meia hora, 40 minutos, daqui a pouco isso aí, se o cara tiver um certo nível já de adaptação, ele pode até perder, aí vem a involução, né? Ou quando eu não dou carga também, que era o exemplo melhor esse da supercompensação. Eu simplesmente volto aos níveis anteriores, porque o organismo usa essa lei do menor esforço. Não estou sendo estimulado, então, para que eu vou ter essa adaptação, né? Treinamento de força. Estou lá com uma massa muscular, mas se eu estou que nem os meus colegas, o Cadore e o Ronei, que treinam a cada 3 meses, não adianta, eles não têm como aumentar a massa muscular, fica daquele jeito, com aquele bracinho fino lá deles. Eu digo para eles, estão há anos estudando aquilo e não conseguem aumentar o tamanho de braço, eu só nado e tenho o braço maior, eu não consigo entender tanto estudo para quê? Fechada a brincadeira aí com os amigos, tá? A gente está sempre no ataque com eles. Se vocês não conheceram, depois vão conhecer as figuras. Então, gente, isso é a lei do menor esforço. Tá? Esse é um exemplo da supercompensação e desses efeitos crônicos e agudos também. Então, eu preciso ter estímulos, e aí vem as regrinhas, que agora está sendo tudo geral, mas é importante vocês entenderem esses conceitos, porque eles perpassam todos os tipos de adaptação geral. Tá? Teria vários assuntos aí, Diana, mas eu acho que é por aí, né? Nós falamos já de intensidade e volume. A relação intensidade e volume, que talvez eu gostaria de trocar uma palavra, Diana. Pode ser? Ou tu tem mais alguma coisa? Claro, eu já... Tá. A relação volume e intensidade, tá, pessoal? Assim, ó, ela, claro que é variada, mas eu vou tentar mostrar para vocês algo que acontece muito. Então, é algo que vocês podem ter como um primeiro caminho, assim. Quando eu penso em distribuições, isso já me ajuda a pensar em possibilidades de carga de treino. E me ajuda também a não ficar só repetindo receitinha de bolo pronto. Pensar mesmo sobre essas relações. Né? A Viviane, se não me engano, que fez a pergunta lá da densidade, eu comentei, tá, tudo bem, mas tem outra relação que é anterior, né, que é mais importante. Volume e intensidade, né? Como é que se dá essa relação? A Diana já comentou um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho dela que nos ajuda, assim. Essas relações de volume e intensidade, elas são aplicadas para sessão, né? Como eu falei ali, de aumento de intensidade, diminuição de volume e vice-versa, mas também a médio e longo prazo. Quando eu, ao longo das semanas, vou aumentando mais a intensidade. Muitas vezes o volume vai diminuindo. Tá? Ou o contrário. Tá? Eu vou dar um exemplo assim para vocês. Em muito treinamento de corrida e caminhada, e vários exercícios aeróbicos, muitas vezes eu preciso atingir um volume um pouco mais alto para começar a fazer, eu chamo do X do volume da intensidade. E o que eu faço para um aluno inicial, tá? Iniciante? Tá? É muito comum nós atingirmos metas de distâncias. Né? Primeiro dizer assim, olha, no primeiro mês vamos tentar alcançar que tu consigas fazer 1 hora caminhando aerobicamente. Então, se distribui cargas de forma que ele atinja também essa meta. Tá? O que a gente vai fazendo? A gente vai aumentando os volumes.
Muitas vezes a intensidade, o que acontece? A intensidade ela vai diminuindo para ele poder fazer aquele volume alto. Tá? Quando ele atinge um volume alto, eu estou resumindo, porque tem coisas ali no meio, mas só para entenderem a ideia geral, a ideia central desse relação volume-intensidade. Quando ele atinge a meta, ele agora consegue caminhar numa certa intensidade a 1 hora, tá? E precisa de tempo, porque ele precisa de adaptações também mecânicas, teciduais, para suportar aquilo ali. Aí tu joga com o volume da intensidade, que quase sempre é assim, volumes altos no início e o volume caindo. Tá? E nisso a intensidade aumentando. E aí está a relação inversa entre volume e intensidade. Tá? Então, eu preciso fazer uma base maior, isso é muito comum, eu trabalhar com bases, eu chamo de base maior, é um jargão do treinamento, com volumes um pouquinho maiores para permitir depois ir para a intensidade com mais fôlego, é como se ele tivesse uma boa base, e aí tu diminui um pouquinho o volume e consegue fazer boas intensidades. Tá? Então, tu usa as tabelas de treino lá, eu tenho tabelas, por exemplo, na musculação isso é muito comum, eu começo com muitas repetições, ou mais repetições, né? E a intensidade baixa. E dali a gente vai aumentando a intensidade e o volume vai diminuindo ao longo da semana, né? Ao longo das semanas. Aí que está o erro. Tem muita sala que faz o mês tudo igual, né? Que eu acho que não deveria. Tá? Aí que entra a ideia de oscilar elas um pouco, mas fazendo essa relação. Indo na zona de adaptação mesmo. Por exemplo, hipertrofia, lá a gente sabe que é mais ou menos de 12 a 8 repetições, né? Então, a gente vai começar com 12 repetições, com volume um pouquinho maior, intensidade um pouquinho mais baixa, e vou indo de 12 para 8, para 10, 8 repetições. Tá? Essa é uma relação muito forte que acontece. Lembrem que, às vezes, o aluno precisa atingir um volume anterior. Isso é uma exceção a essa regra geral do X de volume e de intensidade. Vou dar um caso para vocês, tá? Um caso prático. Eu me lembro, eu dava personal, com os equipamentos era Cybex, anos 90, então a gente achava que era o supra-sumo, mas não era o dinamômetro isocinético. Cybex era uma empresa que hoje eu não sei se ainda faz, mas ela vendia equipamentos de musculação de altíssimo nível, assim, musculação normal mesmo, era o topo do topo, era ultra chique o negócio. Só que tinha uns equipamentos que eram muito pesados, então tinha lá o desenvolvimento, por exemplo, que é esse exercício aqui, tá? E aí, o que aconteceu? Eles queriam que os alunos fizessem, porque eles tinham que usar o equipamento X. Eles nos obrigavam. Só que o que acontece? Tinha alguns alunos iniciantes, né, que tinham fraqueza de membro superior. E a gente tirava todo o peso, e só o peso da máquina, porque era já era muito alto. Eles faziam 3, 4 repetições, só que tinha que fazer ali. O que a gente fazia nesse caso? A gente começava fazendo volumes baixos, porque eles não conseguiam fazer outra coisa, já tirava o peso, não tinha mais, só se botasse gás hélio, assim, para ajudar, ficasse roubando mesmo, como a gente diz no jargão da musculação. Então, o que a gente fazia? A gente fazia nos primeiros 2 meses, ele atingia a meta de volume, ele fazia aquelas pequenas repetições e a gente ia aumentando a repetição, sem mudar a intensidade, ficava sempre sem o peso. Então, eles faziam treinos, séries, até que ele conseguissem atingir as 12 repetições, mais ou menos, ou 15 repetições. Quando esse aluno conseguia fazer 15 repetições sem peso a mais, né, com uma intensidade a mais baixa possível, aí a gente fazia o X do volume da intensidade. Né? Aí a gente começava com 12, 15 repetições, né, e com aquele sem peso, e aí a gente ia adicionando um pouquinho de peso e reduzindo o volume ao longo da semana. Fazia o X do volume da intensidade. Não sei se vocês entenderam. Então, a mesma coisa é para caminhada e corrida. Às vezes o aluno não consegue sair correndo 1 hora. Então, a gente primeiro tenta atingir as metas de volume, né, que ele faça um mínimo de volume, e aí quando ele tem essa meta, a gente trabalha com esses jogos, com treinos um pouco mais intensos, lineares ou tempos, ou coisas assim. Eles aí sim trabalham com volumes altos, e aí vão diminuindo o volume e trabalhando um pouquinho mais intervalados, né, passando de extensivos para intensivos, a gente costuma chamar, que depois vocês vão ver em métodos mais especificamente. Mas essa regra geral já ajuda para tomar decisões gerais, de onde eu começo, onde eu termino, ao invés de só pegar uma receita de bolo pronta. Eu pensar nisso, bom, o meu método trabalha com essas zonas de cargas, então tá, então eu vou tentar trabalhar com maiores volumes, ou se ele não conseguir os maiores volumes, vou tentar atingir essa meta inicial e depois vou trabalhar com a relação volume-intensidade do X, né? Com
volumes diminuindo, intensidades aumentando, né? De novo, não linear. Aqui eu fiz bonitinho, mas claro que ondulando isso também, tá? Mas indo ao longo do tempo para esse padrão aí. Dúvidas, gente, sobre essa relação volume e intensidade? Resumindo, eu quis dizer isso, é uma relação inversa, tá? Isso acontece também agudo. Vou repetir aquilo que eu falei no início da aula. Tu aumentou a intensidade, vai pagar um preço, tu arrisca diminuir volume. Então, tu tem que jogar bem com isso. O treinador tem que saber, até assim, professor, mas tem treino que a gente aumenta a intensidade e aumenta o volume? Pode acontecer, mas atenção, porque vocês vão estar arriscando muito desse aluno. Muitas vezes se usa para microciclos de choque, né? Um treino que é comum isso são os treinos de tolerância ao lactato, né? Que a gente sabe que são dos mais pesados para o aluno. Ali tu quebra um pouco essa lógica e tu sabe que tu está jogando com isso, mas é por isso que tu faz com muito equilíbrio, só para caras muito treinados e só para caras e por pouco tempo, né? Porque vai gerar um overheating ali, então tem que ser pouco tempo para permitir depois uma adaptação acumulada. Mas isso é coisa para treinos avançados, né? Mas só para dar um exemplo para vocês, isso é a exceção que confirma a regra, né? Em geral, a gente vai jogar sempre com essas relações de volume e intensidade. Dúvidas, gente? Eu tenho uma pergunta, Sor. Sobre essa... Voltei, né? Eu não ouvi nada. Ah, tá. Eu repito, não tem problema. Travou, deu Desculpa, uma Grace. travada mesmo. Não, não tem problema. Não, a minha pergunta é se essa questão de volume e intensidade na questão de transição, né, de fazer essa inversão, tem um tempo pré-determinado ideal para se fazer ou depende muito de como o aluno vai responder a esses estímulos? Ou Bom, os dois? a resposta é um pouco das duas, tá? Uma coisa é sempre a gente vai ter que... Isso é uma coisa que tem muita gente que critica a periodização, porque, na verdade, é um pouco de quiromância, né? Tu tem que pensar treinos ao longo de meses, né? E claro que isso vai se ajustando, porque a gente vai estar sempre olhando as respostas dos alunos. Então, isso era uma possibilidade. Então, tem que olhar para isso. Mas a regra principal anterior assim, ter sim alguns limites já previstos, tá? Para essas relações. Tu começou na tua pergunta, Grace, eu não vou, é só para a gente ir acertando a nomenclatura. Tu falou, vai acontecer essa transição. Vamos lembrar só que período de transição tem a ver lá com uns 10, 20 dias, eu sei que não era o que tu quis dizer, mas só para a gente esclarecer bem. 10 a 20 dias de baixíssimas cargas no macrociclo, quando o cara descansa totalmente. Mas não era isso que tu queria dizer. O que tu queria dizer era aquele período que eu estava falando, o período de treino mesmo, né? A base de treinamento lá. Qual é a regra, tá, dessa relação de volume e intensidade? Vai depender do método que tu vai trabalhar, então isso pode variar, mas tem alguma regra, tá? Vou dizer para vocês que quase sempre esse bloco de treinamento, em que tu vai jogar com volume e intensidade no mesmo método de treinamento, ele vai durar, não vai ter muita saída, tá? Muito fora disso. A regra é entre 1 a 3 meses. Tá? O teu bloco de treinamento é de 1 a 3 meses. Depois disso, é quase certo que teu período de treino já se encerre ali. Tu precisa ali começar a recuperar um pouquinho, descansar aquilo que tu treinou e treinar outras coisas em maior intensidade. Tá? Então, média é 2 meses, mas pode ser de 1 a 3 meses esse jogo, porque tu vai ver uma coisa, quando tu vai fazendo essas relações de volume e intensidade, tu chega no teu limite da tua própria tabela de treino. Tu está treinando aeróbico, tu sabe lá que para treinar aeróbico mais extensivo é de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, não tem. Então tu vai jogar com isso e tu vai variando e não vai ter muito como sair. E as tuas adaptações vão meio que se estabilizar mesmo. Então tu precisa dar um descanso daquilo ali, deixar só cargas mais contínuas, a gente chama de manutenção, né? Não de adaptação, e treinar outras coisas, né? Tu vai dar mais peso de adaptação para outras coisas, e aí passou. Então, ou seja, te respondendo, é entre 1 a 3 meses, tá? Mas sempre olhando também a resposta dos alunos, vendo se ele é responsivo ou não para aquelas cargas. E isso vai te ensinar também sobre o aluno, porque
quando tu for aplicar esse treino de novo nele, já não é um livro fechado, né? Tu tem, além da avaliação toda inicial, tu tem também já como ele vai respondendo aquelas cargas. E aí tu vai aprendendo sobre isso, que a gente sabe muito menos, né? A gente sabe, isso assim, ó, a gente sabe muito mais sobre cargas médias, né? Quando a gente vê, treino de força ajuda corredores, sim, ajuda, tem um monte de estudo que mostra isso, mas a gente sempre vê muitas vezes as médias. Agora, a gente sabe que tem uma baita variação ali. Tem alunos que são mais responsivos, outros são menos, né? Então, tu vai ter que ir também observando como ele está respondendo aquilo, para ver, e aí que vem a segunda fase que se sabe menos. O professor Cruel, por exemplo, é um visionário sobre isso. Ele já tem feito muito estudo sobre essas coisas, que é assim, ó, 2 primeiras semanas de cargas de treino aeróbico, eles pegam quem é responsivo, quem melhorou bastante, né, e fazem um tipo de treino com esses caras. Os com os menos responsivos fazem outros, né, e eles têm visto, por exemplo, isso, para treinos aeróbicos. Tem caras que treinam só 2 a 3 vezes, sedentários, que às vezes não é suficiente para melhorar vários parâmetros cardiorrespiratórios. Aí tem outros estudos que mostram que para esse grupo pouco ou não responsivo, pouco responsivo, tem que aumentar a frequência de treino, aí eles melhoram. Então, a gente já vai aprendendo, esse cara é pouco responsivo, eu já vi na literatura que tem que aumentar a frequência, não adianta, tem que ir para 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. E, então, mas isso se sabe muito menos, né? A literatura ainda está engatinhando sobre essas questões de respostas específicas, assim, né? Mais de responsividade, né? Mas tem, e aí o que a gente tem que fazer é nós também usar tá avaliando, né, percebendo o que está acontecendo no treino para fazer ajustes para atingir as metas que a gente quer, né? Sim, e isso de 1 a 3 meses... desculpa, só para não perder o raciocínio. Assim, depois a gente passa por... Isso de 1 a 3 meses seriam respostas, digamos assim, aparentes, físicas. Mas eu quis saber mesmo aquela questão que tu falou, de começar com pouco volume, muito volume em baixa intensidade, e depois aumentando a intensidade, diminuindo o volume. Foi isso que eu quis saber, se tem um período específico para fazer essa troca, ou se eu depende. Não entendi. Entendi, mas eu acho que eu não sei bem o que tu quer dizer com troca, assim. Assim, ó, eu dei alguns exemplos, né? Por exemplo, o corredor iniciante. O iniciante, não vamos chamar de corredor. Ele entra num grupo de corrida e nunca correu na vida. Esse cara não dá para meter ele correr meia hora, já é perigoso, porque geralmente tem sobrepeso. Então a gente começa com muita caminhada e vamos adicionando corridas nele. Nós vamos atingindo essa meta. Isso dura, aí sabendo mais específico, isso pode durar 1 a 2 meses, assim. Às vezes até um pouquinho mais, 3 meses, dependendo do grau de sedentarismo do cara, né? Atingiu a meta. Agora, olha, ele já está conseguindo fazer caminhadas longas e numa alta intensidade. Então, aí começa isso que tu... vamos chamar de método de treino mesmo, né? Ali vai começar o treino específico da relação volume-intensidade. Dura, realmente, geralmente é mais comum 2 meses, tá? Mas pode ser 1 mês, dependendo do bloco que tu tenha. Se ele está mais curto, todo o teu macro, pode ser até 1 mês. Mas, em geral, é 2 meses em que tu vai fazendo esse jogo de volumes baixos e intensidades aumentando, tá? E a partir dali, quando encerrou esse período, tu tem que pensar em novos objetivos, ou colocar treinos mais intervalados, ou adicionar treinos de força e manter aquilo que tu estava fazendo ali aerobicamente. Aí tem várias outras saídas, assim. Mas eu posso te dizer mais ou menos, no final das contas, não muda muito. Por exemplo, quer boas adaptações de flexibilidade, tá? Outra coisa que é um pouco fora desses exemplos que eu dei. Não vai adiantar, 2, 3 meses é um tempo bom para atingir metas. Não adianta tu querer ficar aumentando a intensidade por 6 meses direto, contínuo. Isso é muito. Quase sempre esse cara já no 4º mês ele já não está tendo mais adaptação séria, a menos que tu faça, aí que acontece, a menos que tu queira que o cara vire um atleta de ginástica olímpica. Aí pode ser que tenha, mas mesmo na ginástica olímpica eles oscilam muito, né? Eles vão fazer com muito mais intensidade, mas eles oscilam também, eles fazem esses blocos de 2 a 3 meses, né? Intercalando. Tá. Prof? Diga. Pintou agora uma curiosidade. Nesse treinamento, o HIIT, né, que é de alta intensidade e com intervalos, como vai gerar adaptação,
com o tempo, teria que incluir mais séries? Olha só, sim, o HIIT é uma das modas que apareceram aí, que eu acho muito engraçado, assim, é muito legal. O que acontece? Mas vamos indo direto para esse exemplo, tá? A gente vai falar mais isso em métodos aeróbicos, mas, de novo, e vai ter gente que vai querer defender para vocês. Gente, comece... eles vão mostrar 30 artigos sérios, muito bem feitos, eu não estou negando nada, que mostraram que fazer um HIIT é melhor do que fazer um treino contínuo de baixa intensidade. Tá? E é verdade mesmo. Até a maioria deles tem erro metodológico, tá? Que quase sempre erram na carga total dada de um grupo ou de outro. Mas mesmo no que acertaram a carga total, tiveram mais cuidado metodológico, foi ensaio clínico, que a gente costuma chamar, que vocês vão ver que é raro nesses estudos ser ensaio clínico, mas mesmo nesses, quando tem melhor resultado, eles estão errando numa coisa mais geral do treinamento. Tá? E aí que eu falo para vocês, nesses estudos, o que eles pegam muitas vezes? Pegam alunos inicialmente sedentários. Tá? Então, caras que não... E assim, ó, gente, no campo da saúde, vocês se imaginem num espaço de saúde, vem aquele gordinho, vem aquele perfil que a gente conhece, o aluno que faz tempo que está fora do exercício, ele tem que melhorar a saúde, quase sempre está muito ligado a uma saúde geral. Imaginem assim, colocar ele no método Tabata, por exemplo, tem um artigo muito bom do Foster mostrando isso. O Tabata é um método lá que tem a sua experiência lá naqueles treinos, como é que se chama aquilo lá, aquele negócio de os caras tudo com roupinha de militar lá, faltou o nome agora, que é um esporte já, tudo com roupa militar, eles fazem aqueles exercícios pesadão, assim, tem uma origem militar aquilo. Bom, daqui a pouco vai vir. Mas assim, ó, o método porrada, o que é o treino, tá? Que é um dos exemplos de HIIT muito conhecido, tá? Treinos que duram até 16 minutos, tá? Muita gritaria, alta intensidade, porrada, tá? O que acontece? Os caras botaram uma escalinha de prazer sobre esse exercício. Só que não para aqueles, não é militar, mas aqueles atletas lá inicialmente onde o Tabata foi feito. Foi feito para sedentário, gente daquele outro perfil que eu falei. A maioria detestou o treino e vários deles precisavam de mais 20 minutos, um tempo maior do que o próprio treino para se recuperar, porque estavam tontos, Então, imagina assim, um cara meia-idade, estressado, porque isso, a vida nossa está cada vez mais para esse lado. Caras estressados mentalmente, os caras com mau aquecimento, treino rápido, porque ali time is money, né? O negócio é... Só que, gente, para a saúde mental, para muitos deles, às vezes não serve. Eu sei que alguns de vocês vão dizer, sim, professor, mas ele só tem aquele tempo. Tudo bem, agora, se quiser me dizer sobre o ideal para a saúde, não tem jeito. Para diminuir risco de lesão, etc., não é bom começar treinos com HIIT. Tenho poucos motivos que me sustentem isso. É melhor fazer treinos mais contínuos, treinos de adaptação, que tragam ele para a atividade, que tenham tempos de iniciação, de finalização, para fazer ele sair do mundo lá de fora, para ele desestressar também. Até esses rituais ligados que estão fora do só metabólico, de um marcador lá que melhorou, porque quase sempre esses estudos mostram assim, ó, melhorou para hipertenso, é melhor fazer HIIT do que o outro. Só que os dois melhoram. Só que o HIIT melhora um pouco mais, às vezes não, nem isso, né? De novo, mas para que tu vai querer ganhar um pouco mais? Se ele já está ganhando, começa o primeiro ano com treinos mais contínuos, com maiores, ganhando volume, né? E depois entra com os HIITs, né? Como variação de treino também. De novo, a maioria dos estudos são de 2 a 4 meses, mas a vida não é 2 a 4 meses, a vida é anos, sabe? Pensem a longo prazo para esse aluno. E aí quase sempre eu diria que não é bom fazer isso. Aí eu já quebro com essa lógica do HIIT, começar um período de treinamento com um HIIT, por exemplo. Eu já sugiro para vocês, se puderem, quebrem com isso. Tentem fazer treinos contínuos extensivos, contínuos intensivos, intervalados normais, né, com maior volume, extensivos, que a gente vai chamar depois, intervalado extensivo, e depois fazendo variações, se caso for necessário, com HIITs interessantes, até como motivação mesmo. Olha, varia, tem uma nova janela de treino, mas, de novo, esse cara já vai estar adaptado. Muitas vezes ele não precisa ficar melhorando muito mais, porque, de novo, um VO2 máximo de 60, 70 mililitros por quilograma minuto não é um sinal de saúde. É um VO2 excelente de atleta internacional, mas a gente sabe que, do ponto de vista de saúde, não é o melhor é mais baixo mesmo. Isso é otimizado, né, para a saúde, né? Então,
É por aí, sabe? Respondendo assim um pouquinho, já quebrando com a lógica, tá? Eu não colocaria no início, deixaria mais Sim. para o fim, para encaixar com essa ideia dos grandes volumes e ir diminuindo. E aí tem espaço do hit, né, por exemplo. É mais a título de curiosidade, né? Porque com a pandemia, na internet é o que mais tem é hit, né? Esse treino hit. Então, é bem como o senhor falou, para iniciante, eu acho que ele não dá continuidade, né? Por conta da intensidade alta. Então, ele acaba desistindo, né? Mas é mais a título de curiosidade mesmo. Obrigada, professor. De nada, Viviane. E aí eu entendi tua pergunta, lógica, assim, tá, mas aí, claro, tentaria aumentar volumes, claro, acho que sim, mas, de novo, eu tentaria fazer algo diferente, colocar esse aluno para programas de treinamento que sejam a longo prazo mais interessantes, assim, né, porque eles são muito bons para curto prazo, é muito grito de intensidade, ó, milagre, né, aconteceu, mas, de novo, a longo prazo, tu precisa ter um cara que se alia àquela atividade de uma forma mais orgânica e não só no show, sabe? A nova onda do negócio. Não, é pegar essa onda e encaixar no raciocínio de vocês. É isso que vocês têm que fazer, né? Essa é a sugestão que eu dou. Tá bom, obrigada, prof. Nada, Viviane. Eu me passei aqui, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Né, Diana? O assunto é bom, né? Fazer o quê?